Olá, estamos começando mais uma edição do Na Pauta, o podcast da nossa região metropolitana da Baixada Santista, onde falamos de assuntos metropolitanos do Brasil e do mundo. E hoje é dia 28 de maio de 2025. E vou começar o programa de hoje com uma reflexão. Ontem nós nos deparamos com um verdadeiro circo lá no Senado, onde a ministra Marina Silva foi massacrada, humilhada. E eu vou aqui, é uma opinião pessoal minha, por ser mulher. Eu queria saber se fosse um ministro homem, o presidente que estava comandando a sessão iria dizer para ele: se coloque no seu lugar. Isso é inadmissível. Primeiro que a mulher, qualquer mulher, seja em qualquer profissão, tem que ser muito bem respeitada. E o que a gente vem se deparando, seja no Congresso Nacional, seja na Câmara Federal, no Senado Federal, seja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja em câmaras municipais, é que a mulher cada vez mais continua com muita dificuldade de ser a mulher com voz na política do nosso país. Eu não estou aqui defendendo o lado A ou o lado B, direita ou esquerda. Eu estou defendendo aqui a expressão de voz, principalmente da mulher. E muitas das vezes, todo esse circo é montado para que parlamentares possam fazer cortes nas redes sociais e mostrar para a sociedade algo que não aconteceu na sessão. Então vai uma reflexão a você, eleitor, eleitora, porque o ano que vem é um ano de eleição. E você já tem que começar a se aprofundar melhor, conhecer melhor, saber melhor do que está acontecendo e quem é quem, para que em outubro do ano que vem você faça um voto consciente. Porque a reforma política dificilmente vai acontecer no nosso país. Mas a reforma política de verdade passa por você, eleitor, eleitora, que vai lá na urna, que a urna, o voto é secreto, e digita lá o voto que você quer. Aí sim você pode fazer a reforma política. Então vai aqui a minha solidariedade à ministra Marina Silva, porque um senador lá disse: não, eu vou respeitar a mulher Marina Silva, mas aqui a senhora é a ministra. Não, é uma pessoa só. Tem que respeitar, mesmo que fosse homem, mulher, LGBTQIA+, enfim, o que for. As pessoas, parece que após a pandemia, né, todo mundo achava que o mundo ia mudar, que o coração ia ficar mais gostoso, que as pessoas iam ficar mais amáveis. E parece que, olha, está tudo ao contrário. O mundo está de cabeça virada. Então vai aí uma reflexão para que a gente possa realmente ter um mundo melhor e a gente ter um pouco mais de amor ao próximo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar muito de obras, infraestrutura. Olha, um problema que, lógico, qualquer município encontra, e o senhor, a senhora que mora aí, em qualquer cidade que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Quando começa a obra, ai caramba, puxa vida, eu não consigo nem entrar na garagem do meu carro, essa obra aqui não acaba. Mas qualquer obra tem os seus problemas. A senhora, quando vai trocar o piso do banheiro da sua casa, a senhora não fica um tempo sem usar o banheiro? A senhora deve ter 2 banheiros, a senhora vai usar um outro banheiro para arrumar o banheiro, a suíte. E assim, nas obras públicas, tudo tem um transtorno, mas depois, quando acaba a obra, fica uma beleza. E para isso, hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio ele, que é o secretário de Infraestrutura do município de Santos, Fabrício Cardoso. Obrigado, Fabrício, por estar aqui, debutando no Na Pauta. E eu já começo com uma pergunta: quem é Fabrício Cardoso? Bom, Milton, primeiro obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui podendo falar de política, podendo falar de prefeitura, né? De melhorias nos nossos diários. Vamos lá. Fabrício Cardoso, marido da Patrícia, pai da Emily, do Gael, da Rafa, empresário em Santos há 28 anos, formado em gestão financeira, pós-graduado em gestão pública. E aí, digamos assim, debutei na vida pública em 16 e agora estou no 3º mandato de vereador, licenciado agora para poder
vivenciar essa minha primeira experiência no Executivo enquanto secretário, uma pasta bem interessante, onde eu tenho aprendido bastante e tem sido um grande prazer. Agora, Fabrício, 2016, quando você foi eleito, né? Foi para as urnas, foi a primeira vez que você foi para as urnas ou já tinha ido antes? Não, na verdade, assim, anteriormente eu apoiava alguns amigos, né? Pessoas que realmente me buscavam apoio, porque eu sou comerciante, como te falei, há muitos anos. E 2012 eu estava bem cansado, porque eu falei, caramba, eu apoio as pessoas e a maioria delas muda, seja entrando para a vida pública, que ela muda aqueles ideais que ela me vendia ter, seja não entrando, aceitando cargos, também mudando a conduta dela. Eu falei, sabe o negócio? 2012 eu vou ser candidato. Só que eu decidi com menos de 50 dias de campanha, já no calor da situação. Eu pegou a legenda, mas não sabia se eu ia. E aí a gente fez uma campanha, eu e meu irmão, fazendo as redes sociais, né, e as artes, e tive ali 1.916 votos. Foi bem bacana. Poxa. Gastei R$6.000 à época. E aí teve vereador, que meu querido amigo Zequinha, que entrou com 1.400, o professor Igor entrou com 1.600, eu tive 1.916 e não entrei. Mas não fiquei chateado, pelo contrário, Milton, eu falei assim, caramba, cara, um monte de gente falou, Fabrício, era pra tu estar lá. Eu falava, não era, se fosse pra eu estar lá, eu tava. Falei, cara, que honra imaginar 2.000 pessoas ali em fila para depositar esse voto de confiança. Então, assim, para mim foi muito bacana. Isso me motivou até para manter a minha conduta. Então, depois que eu tive essa votação, na época o prefeito Paulo me chamou, pô, você quer assumir um cargo aqui, você quer assumir um cargo ali, eu queria te trazer para perto do governo. Eu falei para ele, Paulo, com todo o respeito que eu tenho a você, se eu, por não ter entrado, assumir um compromisso contigo, vou ser igual às pessoas que eu falei que eu não queria ser. Então, te desejo o melhor governo que você puder fazer. Vou voltar, né, para minha vida empresarial, estava para abrir o Bar da Brahma, vou focar no que eu quero. E 2016 eu tento de novo e seja o que Deus quiser. E aí deu certo. 2016 eu vim de novo, sozinho, sem qualquer apadrinhamento político, sem nada. E ali eu tive 2.156 votos e consegui entrar para a vida pública. Que legal, interessante. E aí começa a missão mais difícil, né, Milton? Porque aí tu é uma promessa e aí você tem que ser coerente, né? Suas falas e seus atos. Aí eu tive que dar o melhor de mim para poder, durante esses 4 anos, mostrar que eu realmente acredito naquilo que eu falo. E aí eu saí de 2.156 para 4.704. Mais que dobrou. Em 2020. Fui o vereador que mais cresceu em 2020. E aí, para minha alegria, eu continuei o trabalho e em 2024 fui para 6.106 votos também. Foi bem bacana. Que legal. Foi o mais votado da coligação, foi bem legal. Agora, Fabrício, rapidamente eu quero falar um pouco dessa tua história para chegar aqui nos dias de hoje. Eu lembro numa campanha sua que o teu slogan era Fabrício Cardoso DVD, Fabrício DVD. Todo mundo conhecia o Fabrício DVD. Vai votar em quê? Vou votar no Fabrício DVD. E você? Vou votar no Fabrício DVD. Por que Fabrício DVD? Isso é muito bacana, é algo que eu tenho no meu coração com muito carinho. Vou até brincar contigo que meu principal e-mail até hoje é fabriciodvd@hotmail.com. É o e-mail que eu tenho desde lá de trás. Eu tenho muito orgulho, porque eu tive uma locadora no Canal 4 com a Praia chamada DVD Planet. E ali eu vivi intensamente, trabalhei de 12 a 16 horas por dia, era o meu ganha-pão, foi lá que deu o apartamento que eu moro até hoje, as condições que eu tenho, foi lá que eu conheci a minha esposa. Então assim, cara, para mim ali foi maravilhoso. E toda aquela galera que eu atendi ali há mais de 10, 12 anos, acabou acreditando no Fabrício DVD. Né? E aí eu acabei usando esse Fabrício DVD para as pessoas lembrarem de quem era esse Fabrício, em 2012. Em 2016, que eu já tinha o Bar da Brahma, que era uma franquia da Ambev em frente ali, na Siqueira Campos, quase em frente ao Torto. Vou dar um abraço para o Michel e do Torto. Aí depois, nessa época, eu já coloquei bem pequenininho, Fabrício DVD Cardoso. Porque assim, eu precisava ter a referência, mas eu queria deixar claro que eu era o Fabrício Cardoso. Eu não era o Fabrício da locadora, o Fabrício do bar, o Fabrício Cardoso. O Fabrício que realmente queria mostrar que dava para ajudar mais a cidade, contribuir. E aí depois que entrei para a vida pública, aí eu acabei mantendo só o Fabrício Cardoso com essa ressalva de que eu tenho um carinho enorme. Se alguém me chamar de DVD, eu falo, fala meu irmão, com o maior carinho no coração. É mesmo porque DVD hoje não existe quase, né? Meus filhos nem sabem o que é isso. Nem sabem o que é isso. Muito legal essa história, e eu sou muito saudosista, eu gosto muito de histórias, né, do passado, porque se hoje a gente vive o presente e pensa no futuro, é porque teve um passado. Verdade. E o passado limpo, bonito, como o seu que você está contando agora, de galgar e chegar aonde você chegou, isso é legal e é sempre bom a gente relembrar. Obrigado. Agora, Fabrício, vamos falar do teu trabalho atual, né? Porque, como eu disse na abertura do programa, a população ela reclama, né? Com
o que mais sabem fazer é reclamar. Isso não resta dúvida, não é nenhuma crítica. Eu acho que é cultural isso, né? E eu quero começar com uma obra que eu particularmente passava ali diariamente. E eu falava para minha esposa, né? Eu falei, putz, amor, essa obra aqui vai demorar. Isso aqui já é um caos no final da tarde. De manhã é um caos também. Mas para mim, particularmente, me surpreendeu que foi uma obra rápida. Estou falando daquela obra ali da divisa, ali próximo ao Habib's, ali em São Vicente, da descida do Morro do Zé Menino. Pô, aquela obra foi praticamente um toque de caixa, até visando o problema viário que tem ali, ô Fabrício. Foi, na verdade, Milton, o que é bacana, assim que eu entrei para essa secretaria, que é, como te falei, uma experiência, em breve estou de volta na Câmara com essa bagagem, eu pensei assim, bom, das obras que estão rolando, eu quero me apropriar bastante para que elas tenham seus prazos cumpridos. As que vão iniciar, eu vou conversar com a empresa, porque a gente tem que ou manter o prazo ou antecipar. Porque a preocupação é sempre mostrar o quê? Que a gente tem que ter... não ter aditamento de prazo nas obras, nem de recurso, né? Que é o ideal, e é isso que eu estou preconizando nessa minha passagem, e cobrar locais como esse, por exemplo, de grande impacto no viário, principalmente como você falou, muito cedo, que a galera vem sentindo São Vicente de Santos pra caramba, e finalzinho de tarde, que é terrível. Então eu sentei com a empresa, ali conversei com eles e falei, olha, vai ser caótico. O pessoal já falou para mim, pô, você vai anunciar essa obra vai dar mó... Nossa, você vai apanhar pra caramba. Então eu sempre brinco que quem fala a verdade não merece castigo. Sim. Minha mãe sempre falou isso. Eu falei, não, vamos falar. Ela é uma necessidade, é uma obra que vai fazer a interligação de toda a galeria de água pluvial que está descendo no Morro do Zé Menino, que desce pela Monteiro Lobato, vai ter que cruzar a via em 45 graus e ligar no canal 0, que é aquele canalzinho ali, no cantinho dos prédios da praia, pé na areia. E aí, beleza, eu fiz um anúncio, na época bombou, teve mais de 1.000 e poucos compartilhamentos, porque é informando as pessoas, olha, vai começar uma obra aqui, segunda-feira, vai dar problema, porque é impossível não dar problema, a gente vai ter o maior cuidado possível, o maior cuidado do mundo, mas vai dar transtorno. Só que ela vai ser muito boa, porque vai garantir a segurança de quem está no morro e vai melhorar essa parte de pavimentação asfáltica, vai evitar alguns empoçamentos aqui na descida do morro. E taca pau. O que eu fiz? Sentei com a empresa e falei, cara, pelo amor de Deus, vamos fazer isso da melhor forma possível. Eles começaram a fazer, primeiro esse trecho mais próximo do canal e depois o cruzamento em 45 graus. A gente teve carnaval, aí eu chamei a empresa e falei, pelo amor de Deus, tem como a gente aproveitar o feriado do carnaval? Se eles ficarem virando direto, puxa, mas os vizinhos vão reclamar. Existe uma questão de obra pública, quando ela é desse interesse público no viário, você consegue virar direto. E eu falei para eles o seguinte, olha, desde que não tenha reclamação na ouvidoria, tá tudo bem, vai até o horário que der. Então eles não chegaram a virar, mas eles começavam mais cedo e terminavam mais tarde e trabalhavam o feriado inteiro, então foram até umas 10 horas. E nisso a gente conseguiu antecipar a obra em um mês. Isso foi muito bacana. Até o Caio Amado no começo me ligou e falou assim, que era do meu partido, meu amigo, e falou, cara, você vai me matar com essa obra. Eu falei assim, pô, Caio, a gente tem que se acertar, a gente precisa fazer, vamos conversar. Aí depois a gente convergiu, o pessoal de engenharia de tráfego dele conversou com o nosso da CT. No começo, claro, primeira semana sempre tem umas adaptações, né? A gente teve que fazer a remoção do canteiro central para poder fazer uma faixa reversível no horário de pico, poder utilizar uma mão a mais para um lado. No fim deu tudo certo, graças a Deus. Hoje eu tenho um problema que eu gravei um vídeo lá, que é um abatimento da Sabesp, que eu estou cobrando ela para finalizar, para a gente poder fazer o recap final daquele trecho da Presidente Wilson e deixar um tapete. Sabesp, mas vai ficar em cima, viu? A Sabesp, a gente vai falar da Sabesp já, acho que já é o próximo tema. E quando você fala do Caio Amado, aproveitar e mandar um abraço para o Caio Amado e para a Thay, pelo nascimento da filhinha. Esqueci o nome da filha dele, acho que não é Cecília, esqueci. Então, Caio, um grande abraço para você, para a esposa. Eu não me falo o nome agora, mas é uma boneca, o Caio tá curtindo, tirou até férias, né? Tá de boa, tá curtindo bastante, é um momento ímpar, Caio Amado. Parabéns, sucesso, que a filhota venha com muita saúde e que traga muita alegria. E quando fala que o Caio ligou pro Fabrício, né? É interessante porque é uma obra metropolitana, porque ali tá na divisa, é uma obra metropolitana porque ali vem gente de São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, né? Pessoas que moram para lá e vêm trabalhar em Santos, né, o Fabrício? Então realmente é um trânsito muito grande ali de manhã. Muito. E como eu te falei, quando o Caio me ligou, eu falei, fica tranquilo que a gente vai
fazer aí o melhor possível, cara. Você pode ter certeza, ele também pediu pro pessoal dele ter uma boa convergência Legal. com o nosso CT e tudo fluiu. Aproveitar, já que você falou, Milton, Melissa, é né? isso aí. Mandar um beijão pra Melissa, pro Caio, pra Thay. Assim, eu falei pra ele brincando, antes de nascer a bebê, eu falei, cara, você vai ver como sua vida vai mudar, seus propósitos vão mudar, tudo muda. Tudo Filho muda, é tudo de verdade. bom. Eu já estou na segunda fase, porque eu já tenho 2 netas. Olha que beleza. Então, nossa, ontem fui ver minha neta, aí minha filha mora tem um corredor, a casa dela, né? Aí quando ela apontou no fundo do corredor, tava no portão, ela, vovô, e ela tem 1 ano e 9 meses, cara. Eu falei, vovô, derreteu, né? 8 horas da noite, aí minha esposa falou assim, seu avô não vai nem dormir. Derreteu. Muito bom, muito bom. Agora, Fabrício, tem uma obra aqui na Ana Costa, que não é da prefeitura, é da Sabesp, mas acredito que você, por estar secretário de infraestrutura, inclusive é na frente da onde você fica, né? Que você fica no prédio da Prodesan, que essa obra está realmente causando um problema. E eu queria que você falasse até, acalmasse um pouco aí a população, porque o acesso com a Sabesp é um pouco mais difícil. Com o município, né, o vereador, a prefeitura é o para-choque dos munícipes. Essa obra tem prazo aí para acabar? Está acabando? Tem sim. Na verdade, essa obra era uma enorme preocupação do prefeito Rogério Santos, porque a Ana Costa é a principal via arterial de Santos, né? E aí a gente tem um fluxo muito intenso, principalmente ao final de tarde. E o que acontece? Ele estava muito preocupado. Caramba, a Sabesp ia começar essa obra, a gente tem que procurar reduzir o tempo. E realmente, no início, a proposta da Sabesp, eu ainda estava vereador à época, era fazer essa obra inteira que faz a ligação da rede de esgoto da Goiás, né? Atravessa ali a Ana Costa e segue até a Glicério, fazer tudo vala a céu aberto, VCA que eles chamam. Então, rasgar mesmo, abrir aquele buracão na via, ocupar 2 faixas de rolamento, uma obra mais demorada, né? Assim, ia levar cerca de 12 meses, 12 a 14. Imagina ficar com a Ana Costa assim, um ano, vai, no melhor na melhor das possibilidades. Aí tivemos inúmeras conversas, o Fifi também foi um parceiro, porque ele também bateu nisso, falou, não dá para ficar tanto tempo fechado. E a gente foi segurando e conversando com a Sabesp, porque a Sabesp falou assim, olha, tem um risco de rompimento dessa estrutura que é centenária. E aí podia acontecer que nem a Goiás, ainda mais com o mercado ali perto agora, o CRIO, Sim. muito caminhão carregando, descarregando, podia realmente ceder a via. Só que a gente falava assim, olha, o problema é de vocês tiveram tempo para fazer isso. Agora, vocês têm que trazer para nós um método, alguma coisa mais rápida, menos impactante, que a gente não cause tanto transtorno. Aí depois só desse ano, umas 7, 8 reuniões, a Sabesp decidiu fazer um método não destrutivo, que é aquele que ela encapsula, ela limpa o tubo dela antigo, que está com problema, e ela encapsula com um tubo novo, preenche isso com concreto, aí depois cobre e faz ali o asfalto na via. E aí isso reduziu o tempo para praticamente 4 meses de obra, né? E menos impacto no viário, se ocupou uma faixa de rolamento a menos. Então a ideia agora, eles estão fazendo já passaram essa parte do cruzamento da Goiás, já estão ali no meio da Ana Costa, provavelmente finalzinho de julho, início de agosto, ele já conclui todo esse problema e a gente fica livre da questão de abatimentos. Aí aproveitando que você falou da Sabesp, a gente tem uma tubulação em Santos que, como falei antes, é centenária, assim, é muito problemática. E agora que ela privatizou, ela quer dar um up nessas questões. Então, por exemplo, o Canal 1, a prefeitura fez toda a parte de drenagem, pavimentação, calçada guia sarjeta, né, sentido praia, centro-praia. Quando foi fazer o sentido praia-centro, a gente percebeu que a Sabesp tinha problema em toda aquela rede dela. Tanto que já teve diversos pontos de abatimento e no meu primeiro dia de secretaria... Eu lembro. Tu lembra? Perto do posto de gasolina. Evaristo da Veiga com a Campos Salles, era isso mesmo. Nossa, um beozão. E aí eu chamei a Sabesp e falei, vocês têm que resolver isso. E agora o que a gente está brigando? Eu quero que eles façam, vai dar transtorno, mas pelo menos resolve. A ligação desde a praia até o curvão, tudo novo, nesse método não destrutivo, só que, como a gente já asfaltou, eu quero que eles não façam remendo. A gente está negociando, mas vai dar certo. Falei, a gente não aceita remendo. É pavimento novo de ponta a ponta. E qualquer abatimento, não, nada de remendo. Pavimento novo de novo. Então, assim, isso vai onerar eles pra caramba, mas é um jeito da gente cobrar para que a gente tenha ruas realmente boas. Senão, é um remendo atrás do outro. Olha como é que está Goiás. O Goiás já estou em cima para ver se eles fazem a pavimentação nova de novo. Agora, o secretário, continuando na Sabesp, porque assim, eu vejo que a Sabesp, e aí eu não sei, não posso afirmar, se houve um contato ou um planejamento lá atrás, antes de
você assumir a secretaria, por exemplo, foi feito lá, a prefeitura fez, da Centro Praia, o canal 1, de contactar a Sabesp, vocês querem aproveitar para fazer o buraco lá embaixo, que é a responsabilidade de vocês, né? Porque se gastou um dinheiro, né? Tudo bem que a Sabesp agora tem que fazer e deixar do jeito que ela encontrou, entendeu? Então, o planejamento, às vezes, é uma palavra tão simples, mas que falta, às vezes, em alguns municípios, que não estou dizendo aqui que é o caso de Santos, porque eu não estou lá na secretaria, não estou na prefeitura para falar. Eu só falo o que eu sei e com muita convicção. Agora, no Canal 2, já aconteceu isso também ali, logo após o VLT, sentido centro, né? Então, a Sabesp teve acho que 2 ou 3 problemas no mesmo lugar que afundou, inclusive um carro caiu e tal. Só que eu também passo lá, como qualquer santista. Santos é uma cidade pequena e a gente circula no município inteiro. Ali está o verdadeiro tobogã, secretário. Parece que vai afundar de novo ou a Sabesp não asfaltou direito. Existe algum planejamento de uma intervenção novamente da Sabesp ali? Primeiro vamos lá com relação ao teu primeiro questionamento. Isso foi para mim tem sido um grande aprendizado. Eu tenho cobrado de maneira muito incisiva essa questão de conversa com as concessionárias de serviços públicos, até porque automaticamente quando eu estou secretário agora, eu viro presidente do CONSERV, né, que é o conselho que trata das concessionárias de serviços públicos. Então o que acontece lá, a gente trata todo mês a respeito de cada obra que vai começar. Então, por exemplo, a gente começou uma obra agora de pavimentação de algumas vias do Macuco, até recurso do deputado Paulo Alexandre, quase 6 milhões de reais ali. Antes de iniciar a obra, a gente chama as concessionárias Sabesp, Comgás, CPFL, Telecons e fala o seguinte: olha, a gente vai começar uma obra que vai ser nessas vias todas aqui, pavimentação, galerias e tal. Antes da gente entrar, a gente quer saber se vocês têm alguma coisa para fazer. Porque depois que a gente fizer, vocês vão ter que fazer tudo de novo, porque a gente não vai aceitar remenda. Então, por exemplo, lá no Macuco, a Sabesp precisou entrar. Está trocando a rede todinha, para a gente poder entrar depois. Só que agora, depois da privatização, eles têm dinheiro. No Canal 1, eu ainda não estava secretário, mas eu fui buscar essas informações e houve a notificação, é tudo oficial. Notificação oficial da Sabesp, da Sabesp, da Vivo, né, da Comgás, da Claro, a gente fala das telecons todas, né, CPFL. E no caso da Sabesp, ela sabia, ela deixou claro que ela tinha que fazer essa manutenção, mas que ela não tinha recurso. Então, assim, vai fazer o quê? Você pavimenta, você não pavimenta, pode ser que ela nunca faça, então tem que fazer. A prefeitura pavimentou a via até o Curvão, que é o trecho que está contemplado dentro desse pacote da licitação. E aí agora a Sabesp está em vias de começar uma obra ali, faltam uns ajustes só, mas vai ter que recompor tudo. Nessa situação que você falou do Canal 2, é bem perto do VLT, né? Isso, entre a Duque de Caxias e a Pedro Américo ali, mais ou menos. Então, provavelmente, a gente sempre fala que quando você vê que o abatimento é constante, é fuga de material. Então, assim, ela deve ter uma rede de esgoto danificada, e aí como ela não troca, digamos assim, um trecho grande da rede, ela troca aqui, daqui a pouco fura aqui. Ela troca aqui, fura aqui. E aí quando o esgoto vai saindo, ele vai desassoreando, né? Por isso que a gente fala fuga de material. Aí vai fazendo aqueles abatimentos na via, com o risco de cair veículo e tal. Então a gente precisa sempre notificar a empresa e falar: olha, você está com esse problema aqui, que é o que eu estou fazendo agora ali na Presidente Wilson, na descida do morro, onde eu falei, na Monteiro Lobato. Já notifiquei a Sabesp, amanhã 8 horas da manhã a gente tem reunião com eles. Olha, esse abatimento é de vocês. Ali no caso não é de esgoto, mas é de uma adutora da Sabesp, que é a mesma coisa, tem mais força ainda. A adutora, que é a que fornece água, ela acaba tirando aquele material e a rua está cedendo. A Sabesp já jogou asfalto lá, já está cedendo de novo, mas é paliativo, ela vai ter que abrir, ali é um problema da Sabesp, vai ter que abrir e mexer. Aí a gente vai cobrar para que ela tenha a mesma efetividade que a gente teve quando fez a obra, porque senão, que adianta? A gente foi rápido para impactar o mínimo possível e a filha da mãe fica lá. A superintendente da Sabesp ainda é a Olívia? É Olívia. Gente boníssima, nossa, por sinal. Muito competente. E aproveitar e mandar um abraço para a Olívia, tive vários contatos com ela e uma pessoa muito serena, muito calma, né? E firme no que fala e faz. A Sabesp, ela privatizou, mas ela tem pessoas muito competentes, né? No caso aqui, no Santos, ela tem o Josimar, depois tem o Ferrari, depois tem a Olívia, e a gente sabe que esses problemas não são de agora, são de uma outra fase da Sabesp.
Só que ela prontamente, por exemplo, nesse caso do canal 1, ela falou, secretário, você quer que a gente faça, por exemplo, a pavimentação toda? Eu acho justo, Então, vai gerar um custo para nós, você espera um pouquinho, a gente vai providenciar, isso vai fazer. Sim. Então, ela é uma pessoa extremamente consciente, atenciosa. Chegou o problema até ela resolve. É isso aí. Ô Fabrício, uma outra questão também que a população ficou, né, se perguntando, ansiosa, e algo que me parece foi entregue agora recentemente, foi a ciclovia da Afonso Pena, né? Santos tem um grande problema, né, de ciclovias, porque é uma cidade plana, uma cidade com uma mobilidade cada vez pior, muitos carros, né? E o VLT, que é um parto para sair, que não sai, que eu acredito que vai, não digo melhorar, vai mais minimizar um pouco, né? A acessibilidade das pessoas, vai poder deixar o carro em casa, mas as pessoas estão usando a bicicleta, mesmo porque com o valor do combustível alto do jeito que está, cada vez mais as bicicletas elétricas, por aí vai. E a ciclovia da Afonso Pena também pode ser um problema, porque na minha modesta opinião, aconteceu, demorou um pouco. Já foi entregue, está tudo certo. Então, quando eu assumi a secretaria, eu vi que ela tinha tido algumas pausas, né, em dados momentos, e eu pedi para que o prazo contratual de fato, que ainda tinha tempo, fosse cumprido. Para isso, eles tinham que acelerar bastante. Então, sentei com a empresa, a gente faz reuniões, né, de controle de ponto semanais, e é nessas reuniões que eu tive com a empresa, eu falei, olha, eu preciso que o prazo seja cumprido, né? A obra não pode passar final de abril. E realmente deu tudo certo. É uma obra que começa na Mário Covas, termina ali na Campos Melo, uma obra grande pra caramba. A ciclovia ficou muito mais larga, né? Sem os cordonéis para acumular água, ficou bem plana. O asfalto, o concreto, ele já é pigmentado, então não vai haver necessidade de, com o passar do tempo, pelo menos não com a mesma frequência, você ter que pintar, porque tem as faixas mais antigas de ciclovia, né? Você pega ela está no concreto puro, já não é mais vermelha. Como é a da praia. A da praia precisa estar descascando bem, mas né? Tem umas, você pega ali canal 6, você pega algumas outras que estão no concreto mesmo. Da perimetral. Porque perimetral, que não é nossa, mas está no concreto. Então, quando você faz o concreto já tonalizado, a durabilidade dele é muito maior, porque ele não descasca, né? Tá. Então, assim, foi feito tudo certinho. Eu ainda dei três últimas fiscalizações para pegar detalhe. Tinha algumas coisas que precisam ser melhoradas, algumas trincas, algumas fissuras próximas das juntas de dilatação. Passei tudo para a empresa, refizeram tudo, fizeram a sinalização de solo, fizeram uma limpeza geral e liberaram a via. Tá. Então, assim, para mim ficou espetacular. Para quem usa, seja de patinete, de bike, ficou muito mais segura. Quando ela é mais larga assim, ela te dá uma tranquilidade, né? Tem vias que você vai que, até por uma questão estrutural, elas são muito estreitas. Isso é muito ruim. É para na costa, né? A gente tem feito um estudo para ver se consegue ampliar a largura da própria ciclovia. Visando o quê? Segurança. Sim. Porque tem trechos que você passa ali, você até dá uma tremida ali, né? E ainda tem uns malucos que vêm correndo, né? Tem. Que aí é uma outra situação que aí eu acho que cabe até a própria CT de poder orientar, de fiscalizar, né, de fazer uma campanha para que realmente essas pessoas entendam que a ciclovia não é uma pista de corrida, né? Mas é um tema para eu chamar o Fifi aqui, para o Fifi poder falar o que está acontecendo e o que pode melhorar. Secretário, uma outra questão que eu quero perguntar também e abordar é a questão das praças, né? Eu vou falar especificamente de uma praça que você conhece muito bem, que eu acredito que você veja essa praça diariamente, que é a Praça da Nossa Senhora Aparecida da Igreja. Essa praça, ela deu uma revitalizada, mas ela continua escura, muita árvore, não estou dizendo que tem que fazer um desmatamento ali, longe disso, mas principalmente iluminação, né? E os brinquedos ali, muitos deles ainda precisam de uma boa revisão. Tem algum projeto, algo que vai acontecer daqui para um mês, daqui para 15 dias, para que possa dar uma vida naquela praça que, volta a dizer, que você conhece muito bem? Vou brincar contigo, Milton. Na verdade, vou pegar de um mês para trás. Hoje, eu vou estar até na praça agradecendo o André Marins pela poda que foi feita, que eu havia solicitado desde a época que caíram aquelas 6 grandes árvores. A gente precisa de podas naquelas copas, são copas muito frondosas, e a prefeitura tem o cuidado de fazer a copaísa de uma maneira que também não fique sem sombra, não deixar elas peladas. Então eles acabaram concluindo ontem essa etapa de poda, e há 3 semanas
mais ou menos, eu solicitei junto à CAIP, que também está comigo, a substituição de toda a iluminação da praça por LED. Então agora eu vou pedir para o Milton passar lá de noite, que ela está bem clara. Que legal. Está de dia e a manutenção dos brinquedos também tem sido constante. O que a gente quer, no futuro não muito distante, é um outro projeto de praça, né? Onde a parte de brincar seja maior, né? A parte de brinquedos inclusivos esteja mais presente. Mas assim, a praça como um todo agora ela está bem zelada, né? Então assim, iluminação em dia, ela está com as podas agora em dia, pista de Cooper recém-pintada, os brinquedos com manutenção em dia. Aliás, eu vou instalar uns brinquedos novos, não só nessa, mas em outras praças, que isso é por emenda de vereador ainda, tá? São as cadeirinhas, as balanças para bebês. Porque eu brinco nessa praça, já que você falou que eu conheço bem, desde os 2 anos de idade. Né? Então hoje meus filhos brincam, meus sobrinhos brincam e a gente sentia muita falta disso. Eles não vão brincar mais nessas cadeirinhas de bebês, mas eu sei que outras mães vão utilizar bastante. A gente também fez ali o espaço pet, ali através de emenda eu troquei aqueles mosaicos portugueses pelo concreto, no estilo, no modelo calçada para todos, que aquilo era foco de muitas reclamações, já que a prefeitura só tem um calceteiro. Tu imagina, aquele mosaico, cada vez que a Terracom vai lá raspar o matinho, solta tudo. Então assim, é bem complicado. Agora que fez a substituição pelo padrão de calçada, né, de concreto desempenado, realmente não tem mais reclamação. Então assim, para a praça que a gente tem, que é o modelo, vou brincar contigo, original, ela está agora bem zelada, por isso que eu faço questão que você passe lá. Mas eu ainda tenho, assim, do fundo do meu coração, e a gente está planejando na CENFRA, não sei se vai ser para agora, mas para algum momento, um projeto muito maior. Tenho conversado com o prefeito Rogério Santos, ele falou: Fabrício, pode projetar, a hora que tiver recurso a gente faz. Eu, por mim, tenho uma praça lá com fonte interativa, né, alegre. Tem quadra de bocha ali também, não tem? Tem uma malha. Malha, tá funcionando? Tá funcionando, tá funcionando. Legal. O espaço para o carteado também, que ali a gente pede iluminação muito forte, sempre. Por quê? Porque senão há muita pessoa em situação de drogadição que acaba usando aquele espaço para isso. Tem que ter muito cuidado. E eu também pedi, vai instalar agora no segundo semestre, é legal falar aqui em primeira mão, 10 câmeras lá na praça. Opa. Isso vai ser bem bacana, pegando todos os ângulos da praça, dando muito mais segurança para todo mundo que está lá. Vou passar lá à noite. Já passa. Quando a luz de LED já está. Já tá. Passa para você ver. As podas também. Vou passar lá, vou tirar uma foto e mandar para o WhatsApp. Por favor. Você falou de um outro tema também, fugir um pouco de obra, de cimento, areia, que é a poda de árvore, que é um grande problema também, não é só em Santos. Em São Paulo a gente vê tantos, infelizmente, acidentes, até com morte de queda de árvore, né? E aqui também, quando chove, essas chuvas de verão, de outono, chuvas de todas as 4 estações, porque nós estamos vivendo um problema climático mundial, né? E a poda de árvore ela tem que ser feita. Claro, lógico, tem que ter engenheiro para saber se pode podar, se pode arrancar, se arrancou tem que plantar mais X em algum outro lugar. E você falou da Copaísa, tá no teu guarda-chuva? Não. Não tá? Não tá. Tá em que guarda-chuva a Copaísa? CEPREF. Secretaria de Prefeituras Regionais. Que é o Rivaldo, tá. E aí lá a gente vê que eles têm uma demanda gigante, mas uma oferta de serviços, digamos assim, modesta. Então eles nunca, com esse contrato atual, eles nunca vão conseguir atender a cidade, né, da forma, digamos assim, que deveria. Mas a prefeitura já licitou um contrato mais amplo, a gente acredita que vai estar em vigência já a partir do final do ano, e aí com muito mais equipes, porque é difícil, né? Você fala de arborização no meio urbano, cada árvore tem a sua especificidade, você tem que ter um cuidado, o momento certo da poda, o tipo de poda. Tem umas que estão, digamos assim, sem podar já tem um tempo, e tem outras que já atingiram alturas que são impodáveis com o maquinário que tem hoje. Então, assim, é difícil. Tem umas no Macuco ali, Milton, que deve estar liberando o 8º andar de um prédio. São muito grandes. Então, assim, você tem que contratar uma empresa e não pode contratar que você já tem um contrato de poda. Claro. Então, assim, nessa próxima licitação, você tem que ter uma empresa que tem esse maquinário para poder fazer o que a gente chama de rebaixamento de copa, que é o que dá a garantia de que naqueles momentos de fortes ventos, a árvore não venha a tombar. Porque senão realmente é física, né? Aquela copa frondosa, parece um paredão, o vento vai empurrando, uma hora a raiz não aguenta.
vem. E é o que você falou, acaba colocando todo mundo em risco. Verdade. Aproveitar e mandar um abraço pro André Marins, que ele que está aí no comando, Gente, é o homem da árvore. Antes era o homem do buraco, agora é o homem da árvore. Eu brinco que ele agora ele era o tapa-buraco, agora é o quebra-galho. Ele ajuda todo mundo. É o Severino. Ele ajuda todo mundo. Mandar um abraço pro André Marins, um batalhador, viu? Um batalhador. Muito gente boa. Faz tempo que eu não falo com ele, eu vou trazer ele aqui qualquer hora. Eu vou estar com ele hoje. Manda um abraço para ele. Fala que você vou falou trazer aqui. Ele já participou do nosso podcast quando era o Conexão Metropolitana, e eu quero trazer aqui para falar um pouco do trabalho dele. Agora, secretário, voltando para obras, né? A cidade, inclusive, foi tema aí de discussão e de embate político partidário nas eleições, que a cidade era um canteiro de obras, que tinha obra abandonada, não sei o quê. Eu não sei se é porque eu estou há 21 anos na vida pública e eu entendo e sei como funciona, e lógico que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes não têm a mínima obrigação de entender e de saber, cada um no seu quadrado. A gente sabe que tem os problemas e que demora, né? Fazer licitação, aí a emenda que tem que vir, aí tem que esperar a emenda vir, aí demora a emenda não sai, aí a empresa que ganhou a licitação, como demorou, abandona a empresa, aí tem que chamar a segunda não quer, aí tem que fazer uma licitação. É um transtorno tremendo. Não é tão fácil assim como você reformar o banheiro da sua casa, que você chama um empreiteiro e ele vai lá, faz, em 15, 20 dias está pronto, você vai tomar banho gostoso no seu piso novo. Não é. Não adianta que, se algum prefeito falar que é assim, não é mentira. Então tem seus problemas. Então, voltando um pouco nas eleições de 2022, 24, melhor dizendo, como é que estão as obras? Tem muita obra em andamento, a cidade realmente é um canteiro de obras, mas eu vejo que essas obras estão evoluindo, prazo. E eu queria que você falasse alguma obra emblemática que realmente vai ajudar, principalmente o viário da nossa cidade, o secretário. Vamos lá. Só para você ver, eu vou falar, a gente tem a CEINFRA, que é onde eu estou, que é a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, e a gente tem a CEOB, que é a Secretaria de Obras. Como é que funciona? Só para quem está nos acompanhando entender. Secretaria de Obras é do muro para dentro. Então ela faz escola, ela faz policlínica, ela cuida de obras prediais particulares, né? Agora a CEINFRA, ela cuida do muro para fora. Então a gente cuida de calçada, guia, sarjeta, drenagem, asfalto, iluminação pública, isso é CEINFRA. A gente tem hoje 54 obras simultaneamente sendo tocadas na cidade, só a CEINFRA. A gente tem mais 25 em licitação, processo licitatório, e tem 29 em planejamento. Então, assim, é um negócio muito constante. Aliás, faço questão aqui de mandar um abraço para toda a equipe da CEINFRA. Ali são todos servidores concursados, né, engenheiros, arquitetos capacitados ao extremo. O ADM também é fora de série. Assim, eu estou tendo um prazer muito grande de trabalhar numa secretaria que realmente funciona, né, que entrega, que se dedica. Então, faço questão de deixar aqui meu abraço a todos os meus amigos lá da CEINFRA. E, Milton, só para você ver, dentro dessa situação que você está falando, todas as obras estão fluindo bem. A gente tem uma hoje que, para mim, ela está sendo um problema. O Rogério, ele me cobra semanalmente, que é a obra de pavimentação e revitalização do estuário. Só que ela não é culpa nossa nem da empresa, é culpa de quem? Sabesp. Sabesp, ela começou a fazer uma melhoria necessária naquele viário. O que era para ser 3 semanas virou 2 meses num trecho, o que era para ser 1 mês no outro trecho virou 3 meses, e a gente agora vai começar, tem essa reunião amanhã, vai começar a multá-la semanalmente até ela cumprir os prazos que ela está se propondo, porque senão a gente não consegue entregar a nossa parte. Sim. Eu faço questão de deixar claro isso, porque eu até brinco, o Rogério ele faz academia na esquina ali, né, no Canal 6, e eu falei até para o pessoal saber, assim, ó, é melhor vocês pagarem outra academia para ele, porque enquanto ele vier aqui todo dia ele me cobra, todo dia eu cobro vocês, né? Então, tirando essa obra, que não é um problema nosso, mas a gente acaba tendo essa morosidade em virtude dos problemas da Sabesp, assim que eu assumi, a gente tinha uma obra na Praça José Bonifácio, essa sim, abandonada. E aí a gente teve, vou te falar, é a mesma empresa, tá? Às vezes a empresa, para as pessoas entenderem a dificuldade que é trabalhar no setor público, né? Que nem você falou, não é que nem trocar o azulejo do banheiro de casa. A gente tinha a lei 8666 de licitações, ela foi atualizada para 14133 e é mais burocrática, mais complexa ainda, porém
a gente tinha ali, por exemplo, lá na Praça de Bonifácio, a mesma empresa que ganhou lá, ela ganhou também o Arena Santos. É a mesma empresa que ganhou também outras escolas. E que não entregou nada. Nada. O Arena ela fez acho que 1%. Então o que acontece? Fabrício, como funciona? A pessoa ganhou, a empresa ganhou a licitação, Milton. Ela recebeu uma parte, ela começou a trabalhar e parou. Aí tu cobra, parou. Quando eu assumi, eu falei, qual obra que a gente tem? Eu queria ficar par de tudo. Parada. A parada tem essa aqui só. Já peguei o pessoal do jurídico, falei, pode notificar. Se ela não responder, pode multar. Se ela não responder, pode rescindir. Então a gente fez tudo isso. Entendi. Então a empresa tomou uma multa de mais de 1 milhão só por parte da CEINFRA. Não pode mais executar a obra. Ela tinha também uma obra da Praça Palmares que ele ia começar. A gente já falou que não vai fazer com ela. Então assim, só que a gente está sujeito a isso. Não a Santos, qualquer prefeito, não é só o Rogério. Se é obrigado, por força de lei, a abrir uma licitação para qualquer um participar. Aí o cara lá do Amapá deu o lance aqui, veio aqui, vou fazer. Começou a fazer obra, quebrei, não quero mais. Vai fazer o quê? Por isso que eu acho, é uma opinião minha, tá? Enquanto vereador, eu acho que essas obras públicas deveriam ter algum tipo de seguro, né? Alguma garantia. Porque você pega esse caso que eu te falei da Zé Bonifácio, olha que BO. O cara já saiu do processo. O que eu tenho que fazer? Exatamente o que você falou, chamar o segundo colocado. Só que o orçamento foi feito há 2 anos atrás. O cara fala, é impossível continuar desse jeito. Tudo subiu. Chama o terceiro, cara, jamais. Chama o quarto, jamais. Eu tenho que chamar até acabar para eu poder abrir uma nova licitação. Aí vai demorar todo aquele processo licitatório, mais 4, 5 meses para começar uma nova obra. Olha como é burocrático. E às vezes esse segundo ou terceiro acaba aceitando e com má fé, pensando num aditamento e depois quer empurrar um aditamento goela abaixo no município, sendo que não tem como fazer o aditamento, né? Não dá, porque já tem um orçamento, né? A obra já foi calculada com aquele orçamento. Então, quando conversa e quando chama, esse orçamento é X. Você tem 10 mil para reformar a praça. E aí ele fala, ele com má fé, isso acontece muito, deixar bem claro para os nossos ouvintes e telespectadores, eu vou fazer que depois aumenta o aditamento, falo que... E aí também não tem aditamento, desiste, e aí começa tudo do zero, né, secretário? E numa dessas, né, pior, no caso do Zé Bonifácio, que o cara ainda fez muita coisa diferente do que estava no escopo, muita coisa errada. Aí. Então, a empresa que entrar ainda tem que desfazer o que o cara fez, é uma loucura. 2 obras, praticamente. Quem é que vai aceitar isso? Não vai. Com o preço do cimento defasado, subindo, ferro subindo, né? Mão de obra que, infelizmente... Valores 2 anos atrás, para arrumar ainda o que tem que ser... Secretário, uma outra obra também que eu tenho passado e tenho visto, e aí ali eu queria que você explanasse, eu acho que ali tem dinheiro do município e tem dinheiro do Fundo Metropolitano do Condesb, que é ali na Praça Luiz Lascala, próxima Rua Luiz Lascala Júnior, ali no McDonald's, ali da Santa Casa. Que obra é aquela? Aquela ali é uma obra da Cláudia Luiz da Costa, que ela vai desde a Piero Machado até o outro canal. Como é que é o canal ali? O canal... Francisco Manuel. Francisco Manuel, isso. Canal da Francisco Manuel. Do CT do Santos. Isso. Ela vai nesse trecho só. Aí o que acontece? Eles vão fazer ali, a gente tinha muito empoçamento de água, Milton, inclusive em períodos onde a chuva já... Assim, uma semana sem chuva, a água está parada. Você não tinha escoamento. Então vai ser feita toda uma revitalização nessa rede de drenagem, calçada, guia, sarjeta e o asfalto novo nesse trecho da via, inicialmente, né? Sentido praia... centro, né? Praia túnel, tá? E aí a gente vai já revitalizar parte da ciclovia também nesse trecho, que ela tá bem abaulada ali, então assim, tá acumulando água. E a gente está buscando, porque nessa obra talvez a gente consiga ainda aditar para fazer o outro lado da via, porque o recurso dela é pequeno. Então a gente quer ver se faz as 2 mãos, pelo menos, nesse trecho, para ficar tudo certinho, senão você vai acabar fazendo só um lado da via, que é o que tinha de recurso. E o município não tem um caixinha lá, um dinheirinho no fundo? É isso que a gente está tentando mexer. Já foi na GEM? Já falou no fundo? Já estamos conversando com a GEM. Eu acho que vai dar certo. Legal. Lembrando que a GEM não... Você conhece pouco a GEM, né? Conheço pouco. A GEM, ela não executa nada. A GEM tem que fazer planejamento metropolitano, né? Na realidade, esse dinheiro está no Fundo Metropolitano, no Condesb, que aí como que funciona? Rapidamente, para você poder entender. O município apresenta o projeto numa reunião do Condesb. Quero fazer um projeto que seja metropolitano, uma via metropolitana, e aí tem lá o valor. Se tiver o dinheiro,
o município tivesse essa disponibilidade do dinheiro e também tiver dinheiro no fundo, ele é aprovado e faz a obra e toca. Lá é fundo e prefeitura? Fundo e prefeitura. Tá, maravilha. Você falou dali, nós estamos pertinho do outubro, nós estamos fazendo uma viagem rapidamente na cidade de Santos, né? Você falou do túnel. O túnel também está no teu guarda-chuva? Em obra, alguma coisa do túnel, iluminação? A gente tem um projeto lá, falar obras novas? Não, eu não sei se seria nova, secretário, porque esse túnel é um problema, vamos dizer assim, né? Porque mexe. Eu comparo o túnel de Santos igual o túnel da Vila Zilda, lá em Guarujá. Mexem tanto naquele túnel da Vila Zilda, mexem tanto no túnel aqui em Santos, e parece que ele está sempre precisando de um oxigênio. Ali a gente tem uma situação até que eu tiro o chapéu para o ex-secretário, hoje meu parceiro Wagner Ramos, que diz respeito à iluminação, né? Ele junto do Aguina também, que é o nosso craque na iluminação pública, acabou fazendo ali a substituição daquelas lâmpadas por lâmpadas LED, só que eles acabaram mudando a infra de uma maneira a jogar a parte elétrica por um ponto muito mais alto do túnel, que evita os furtos que vinham ocorrendo com muita frequência. Toda hora o túnel está apagado, já não era boa iluminação, mas toda hora apagou, porque o pessoal ia lá e furtava cabo, mas era com uma frequência E não gigante. toma um choque, né? É impressionante, né? Só eletricista. Vai tu mexer lá. Bom, a gente fica torrado lá. E aí o Wagner junto do Aguina, a gente conversou, o pessoal conversou, o Rogério cobrou, eles fizeram esse projeto e ficou muito bom, muito bem iluminado. E falando nisso, a gente não tem nada para já, não tem nem orçamento, mas já tem estudos para a gente promover em algum momento com recursos uma grande revitalização desse túnel, aumentando a passarela, fazendo a ciclovia ficar muito mais segura. Ali a gente tem um problema que os caminhões passam e eles raspam, né, a lateral, então assim, isso é algo que precisa ser estudado, mas em algum momento ele vai precisar de uma grande revitalização. Entendi. E não é barato. Você falou no nome de uma pessoa que eu quero aqui também parabenizar, o Wagner Ramos. O Wagner, ele teve um papel, ainda tem um papel fundamental na infraestrutura, em obras na cidade de Santos. Eu vou dar só uma obra que eu acho que realmente essa saiu do papel, e parabenizar o prefeito Paulo Alexandre Barbosa na época, que é a entrada de Santos. O Wagner foi fundamental naquela obra, né? Lógico que deve ter muitas críticas, muitos elogios, enfim, nós estamos num país democrático, cada um fala o que quer e a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Mas o Wagner é uma cabeça fantástica, né? Eu falo que a gente tem que ligar alguma coisa naquela cabeça dele e puxar o que ele tem ali, porque ele tem um mapa de drenagem da cidade na cabeça dele, ele é um crânio. E assim, ele até... vou falar dele aqui, mas a gente tem uma equipe muito qualificada. O Nilson está contigo lá também? Lá, o Nilson também é fantástico. Absurdo de bom. Tem a Fabiana Ramos. A gente tem o Ronald Lima, que é um moleque novo, mas é uma máquina, assim, ele que faz todo o nosso planejamento, engenheiro. Ele é fora de série. O Ronald está falando que é o assessor do... Não, esse é o Couto, o Lima. Então tá, fiz confusão. Ele era da CEOB, hoje não. Que o Ronald, assessor, ele é arquiteto. Também é arquiteto, isso mesmo. Esse nosso Ronald é engenheiro. Dá um abraço também para o Ronald Couto, que é um grande amigo. E, sabe, é uma equipe tão boa. Assim, é difícil falar, a gente tem tanta gente lá, a gente ocupa 2 andares, né? O 6º e parte do 2º, e são pessoas extremamente dedicadas, capacitadas, e eu faço questão de, quando eu vou gravar um vídeo, alguma coisa, sempre falar deles, porque, olha, eles tocam aquilo. Eu falo pro Rogério, a gente faz a parte ali político-administrativa, claro que eu sou ordenador de despesa, é uma pasta que tem muito recurso. Qual é o orçamento hoje? Faixa de 670 milhões de reais, uma pasta pesada. Né? Só que o que me dá respaldo técnico são eles. Ter essas cabeças brilhantes, essas mentes brilhantes, né? Brincar aqui do Wagner, do Nilson, Fabiana, Ronald, isso facilita demais, né? Nessa hora de tomada de decisão. Né? Isso faz com que eu fique muito mais seguro. É isso aí. Né? A gente tem também um jurídico muito bom lá, o Gabriel. Então, assim, a gente tá bem. É uma secretaria que você vê como ela é, você está acostumado com, né, com o setor público. Imagina só, vou arredondar, a gente tem 100 servidores. Sabe quantos cargos em comissão a gente tem na secretaria? 3. Só? 2 C2 e um C1. Olha quem chuta. Nossa, a galera lá tira leite de pedra, viu? Uma galera que merece todo o reconhecimento. Secretário Fabrício Cardoso, hoje aqui no Na Pauta, um bate-papo gostoso, explanador e, claro, prestando contas do que vem acontecendo de obras e infraestrutura na cidade de Santos.
começamos o nosso bate-papo voltando um pouco no tempo. Você que está pegando o programa agora, volta lá e vai assistir o começo do programa. E nós falamos um pouco da história do Fabrício, o Fabrício DVD. Né? Muitos aí que estão assistindo devem falar, pô, olha o Fabrício DVD, votei nele em 2016, 2020. É o Fabrício DVD. DVD hoje, né? Não tem quase nada, hoje é tudo Spotify, é tudo tecnologia, Netflix. Né? E o grande problema disso tudo é que a gente está ficando velho, né, Fabrício? A idade vai passando e a gente só vai recordando do passado. Falei, né? Meus filhos nem sabem o que é um DVD, né? Agora, Fabrício, nós estamos quase chegando ao final do programa e eu não posso deixar de falar um pouco de política, mesmo porque você foi candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, depois foi para o Podemos, está no Podemos, né? Foi eleito, reeleito, você já contou aqui a tua trajetória, dobrou o número de votos, depois dobrou de novo, só numa crescente. Isso é raro, né? Às vezes a reeleição, às vezes não, a reeleição ela é muito mais difícil do que a primeira eleição. E quando tem a reeleição, você sobe aí 500, 600, 700 votos, e olha lá. E dobrar é maravilhoso. Agora, eu queria que você falasse um pouco do Podemos, né? Da grande cabeça do Podemos, que é a deputada federal Renata Abreu. O seu marido hoje, o Gabriel, ele está vereador na cidade de São Paulo também. E eu tenho, assim, uma admiração pela Renata, porque, como eu disse na abertura do programa, a mulher, para estar inserida em qualquer lugar da sociedade, é difícil. Na política, então, onde, infelizmente, alguns homens machistas tentam excluir a mulher da discussão política, então, para a Renata, e a Renata é porreta, né? Haja vista que hoje também ela comanda lá o CTN em São Paulo, que é o Centro de Tradição Nordestina. Então, é uma mulher porreta, uma mulher de fibra. Queria que você falasse um pouco do Podemos de Santos, no Podemos Nacional, e também, já emendar a pergunta para você poder responder, dessa possível junção Podemos e PSDB, né? Você acha que vai sair? Então, a Renata, a nossa líder, né? Que ela é baixinha, ela é pequenininha em estatura, mas ela é gigante politicamente. Eu acho que ela vem dando um banho em muito político, em muito homem, né? Porque, como você falou, ela é uma pessoa extremamente do bem, super antenada, ela é articuladíssima, ela pensa no partido, ela pensa na população, ela escuta o vereador, ela escuta o prefeito, ela é bem diferenciada. Tanto que a gente tem uma ligação muito próxima, né? Eu tenho um contato muito bom com a Renata, o Caio Amado, então, né? Um contato fora de série. Agora a gente tem o Farid no Guarujá, ou seja, o Podemos vem crescendo e vem nessa crescente porque ela vem fazendo o trabalho que tem que ser feito lá em Brasília. Essa possibilidade de fusão que a gente tem com o PSDB é importante, porque acaba ficando o Podemos, né? Talvez com outro nome, Podemos Mais, Novo Podemos, alguma coisa assim. Estou até dando digamos assim, um pitaco, mas acredito que o nome PSDB morra, né? Só que a gente traz aí toda aquela bagagem histórica do partido, traz o tempo de TV, os fundos, né? Traz também vários deputados, alguns senadores, né? Então, assim, eu acho que a gente vai acabar ficando entre os 4 maiores partidos do país. Então, ela vem fazendo esse trabalho para que o Podemos possa seguir crescendo, e eu acho que esse é um caminho sem volta. Entendi. Né? E a outra pergunta que você tinha falado... Podemos da cidade de Santos, como está? Você hoje está como presidente do partido? Eu sou presidente do partido, mas a minha ideia é realmente fazer um partido agregador, né? Um partido extremamente democrático. Quantos vereadores tem na Câmara hoje? Só eu e o Lincoln. Você... Por pouco, a Claudinha Alonso, né, que está minha suplente, né? Teve uma boa votação. A gente teve mais votos do que partidos que fizeram 3 cadeiras, mas infelizmente os candidatos não bateram, né, os 2.000 votos ali para poder atingir ali a condição de estarem, a linha de corte para poder estarem vereadores. E como a gente conversou antes, e falando até da votação, que para mim é sempre um presente, a cada eleição uma grata surpresa, Milton. Eu falo isso muito até em casa com minha esposa. Eu dou o melhor de mim, sabe? Eu realmente acredito no que eu faço, eu gosto do que eu faço. Eu não sou nada, eu estou vereador, eu sou comerciante, eu estou vereador. Enquanto eu estiver, eu quero poder ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Por exemplo, agora eu estou secretário, só que as demandas que eu continuo recebendo são gigantes, de tudo que você imagina.
E como eu tenho essa ligação agora com todo o secretariado, eu também continuo tentando resolver tudo, ajudar em tudo. E uma hora eu vou passar, uma hora tudo passa, né? Então, assim, eu quero, quando eu sair da vida pública, poder olhar para trás e falar, caramba, ajudei bastante. Deixar um legado positivo, amigos, né? Deixei um legado, sabe? Sair do mesmo jeito que eu entrei, né? Pela porta da frente, com uma conduta ilibada, uma retidão com meus filhos, minha mãe. Para mim não tem preço, as pessoas que votaram em mim continuarem votando. E minha mãe, que era contra eu entrar, um dia a gente conversa sobre isso, que ela achava que tinha que tocar só minhas empresas. Hoje ela vai na feira e fala, Fabrício é tão gostoso. As pessoas falam, estou acompanhando o Fabrício, estou vendo o que legal. Faz e tal. Assim, você dá orgulho para sua mãe, minha avózinha que é viva, né? Meu amorzão também, dá orgulho para seus filhos, não tem preço. Não tem preço, andar de cabeça erguida não tem preço. Tem mesmo. Então, enquanto eu puder seguir assim, eu estou na vida pública. Ainda mais numa cidade como Santos, que você conhece todo mundo conhece você, né? Mesmo aqueles que não votaram em você, não, nem mesmo por você estar hoje secretário ou vereador, por ser uma pessoa pública, né? As pessoas se conhecem, né? Sim. E se você não conhece a pessoa, tem o vizinho que conhece você e que aí começa aquela rede de comentários. Então é importante, claro que nem você, nem ninguém, nem eu, vai ser uma unanimidade, mas na proporção, você ser querido, ser correto e andar de cabeça erguida e não precisar estar andando pelas ruas de Santos e avistar alguém assim e falar, puta, deixa eu atravessar a calçada, puta, eu tô devendo ali, puta, aquele cara eu tô devendo. Isso é muito bom. Isso não tem preço, Fabrício. Nem Papai do Céu agradou a todos. Exatamente. Eu jamais vou ter essa pretensão. Eu quero fazer o que é certo e aí, durante essa trajetória, essa caminhada, a gente vai organicamente trazendo pessoas que pensam como a gente. Maravilha. Bom, Fabrício, uma pena, nós somos escravos do tempo. Esse bate-papo mais importante de poder prestar contas do seu trabalho em nome da Secretaria, em nome do prefeito Rogério Santos, do que está acontecendo das obras na cidade de Santos. Nós teremos muito mais aqui a conversar. E eu quero finalizar o nosso bate-papo, te agradecer mais uma vez pela sua presença e te fazer um pedido, que você leve o nosso convite para a deputada Renata Abreu a participar do programa. Eu sei que é corrido, Brasília, eu sei que ela vem a São Paulo, já tem que voltar para Brasília, mas aqui tem uma televisão maravilhosa, inclusive está lá o Fabrício, olha lá, secretário de Infraestrutura de Santos. Tem Photoshop ali? Até clarear meus dentes. Olha isso. Agradecer a comunicação da Prefeitura de Santos, que enviou essa foto. Aliás, foram eles que mexeram, né? Eu tô com cara de cartoon isso aí. E que a gente possa fazer uma entrevista com a deputada via internet, né? Legal. O Max aqui, que é um grande técnico de som, de áudio. Agradecer a Tela VIP, o Max, que se estrutura fantástica. Top, Max. O Max gera um link, a gente manda para a assessoria da deputada, a deputada entra aqui, bate um papo, e no dia que ela puder, você vem aqui e faz nós três, e que a gente possa cada vez mais estreitar essa relação. Esse é o meu intuito do programa. O meu intuito não é criticar, não é falar mal, não é julgar, porque quem tem que julgar as pessoas públicas são os eleitores, são os munícipes, né? Eu tenho uma postura diferente, não sou melhor do que ninguém, mas tenho uma postura diferente, mesmo porque eu conheço os dois lados. Eu sei, eu vivo isso diariamente e conheço o lado jornalístico das coisas. Eu estudei para isso, então eu posso tentar dosar de uma forma melhor para que você, telespectador, ouvinte, faça o seu julgamento e, como eu disse lá no começo do programa, em outubro do ano que vem, você possa aí fazer uma pequena reforma política na hora de ir lá na urna e votar, porque nós precisamos fazer uma mudança. A mudança ela é sempre bem-vinda, né? Eu falo isso até no dia a dia na minha casa. Então, mais uma vez, obrigado. Você tem aí 30 segundos na sua câmera para deixar suas considerações finais. Te agradecer pelo convite, né? Foi um papo muito prazeroso. Agradecer a cada um que acompanhou na pauta, né, de hoje. Dizer que eu estou à disposição para toda e qualquer situação. A gente fala de serviços públicos, da infraestrutura, mas qualquer outra questão que envolva a nossa cidade é só me chamar. Seja no inbox do Face, no direct do Insta ou no WhatsApp. Eu estou como @soufabrício_cardoso. Pode me chamar que eu mesmo respondo. Às vezes as pessoas perguntam, é você mesmo? Eu gravo áudio. Sou eu mesmo, pode falar. Que legal. Muito bom. Fabrício Cardoso, secretário de Infraestrutura do município de Santos, Na Pauta dessa semana. Bom,
Estamos chegando ao final, lembrando que semana que vem teremos mais um convidado ou uma convidada. Agradecer mais uma vez a todos que estão participando no nosso canal do YouTube, curtindo, assistindo, deixando o joinha. Você que ainda não assinou aí nosso canal do YouTube, assina, para quando começar o programa do Fabrício, vai tocar o sininho lá e você vai poder assistir. E mais uma vez agradecer a toda a infraestrutura da Tela VIP aqui com o Max que é um cara de o Max tem um coração que não é nem do tamanho dele, multiplica por 3. O Max é um cara fantástico, sensacional e, acima de tudo, um excelente profissional. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.